Você já sentiu que ninguém escuta você? Nem as pessoas, nem Deus, nem o universo? Eu me sentia assim, como se minha existência passasse despercebida. Eu falava, eu tentava, eu chorava, mas tudo ao meu redor permanecia igual. Dias inteiros em silêncio. No fundo, eu acreditava que nada mais poderia mudar, que certas coisas já estavam seladas, que meu destino tinha sido escrito e que o melhor a fazer era me acostumar com aquela dor silenciosa. Mas foi nesse lugar sombrio, sozinha, sem forças para pedir mais uma vez, que aconteceu algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Eu não pedi, eu não implorei, eu não escrevi nada, eu apenas pensei, em silêncio. Com o coração despedaçado, pensei uma única coisa, um pensamento tão carregado de verdade, de dor e de entrega, que em questão de minutos, tudo começou a se mover. Não estou dizendo isso por efeito dramático. Eu vi sinais. Eu senti uma energia tomando conta do meu corpo. E menos de 30 minutos depois, algo que parecia impossível começou a acontecer. Ali, sem falar nada, sem me levantar da cama, eu fui ouvida. E tudo mudou. Talvez você esteja nesse mesmo lugar agora. Talvez esteja prestes a desistir. Mas eu preciso que você ouça até o final, porque neste vídeo eu vou te contar exatamente o que eu pensei. A verdade simples e poderosa que fez o universo se curvar diante de mim. Porque quando você entende isso, não precisa mais implorar. A vida começa a responder de forma imediata. E é isso que eu quero te mostrar agora. Por muito tempo, eu achei que precisava fazer barulho para ser ouvida. Que quanto mais eu insistisse, mais chances teria de ser atendida. Então eu tentava de tudo. Escrevia afirmações, fazia meditações longas, visualizava todos os detalhes da vida que eu queria viver. Mas no fundo, algo sempre parecia forçado. Era como se eu estivesse repetindo tudo sem conexão verdadeira. E essa desconexão me cansava. Quanto mais eu tentava controlar os resultados, mais distante eu me sentia daquilo que eu desejava. Até que um dia, esgotada, eu parei. E naquela pausa, naquele vazio sem esperanças, algo começou a acontecer. Naquele dia, eu não programei nada. Eu não segui nenhum ritual. Apenas me deitei e deixei as lágrimas caírem. Foi ali, em silêncio, sem qualquer expectativa, que meu pensamento surgiu. Um pensamento sem filtros, sem floreios, sem máscaras. E ele veio carregado de verdade. De dor, sim, mas também de entrega. Eu não disse, eu quero isso. Ou, por favor, me dê aquilo. O que pensei foi algo muito mais profundo. Algo que nasceu da alma. Como se minha essência dissesse ao universo: eu não aguento mais carregar isso. Eu estou pronta para viver diferente. Eu confio. Foi só isso. Mas foi tudo. E naquele instante, sem trovões, sem milagres visíveis, sem aplausos do céu, eu senti uma mudança. Era como se uma energia começasse a se mover ao meu redor. Como se eu tivesse sido conectada a algo invisível, mas incrivelmente real. Eu sentia meu corpo leve, minha mente calma, e dentro do peito, uma centelha de certeza começava a brilhar. Não foi uma resposta com palavras, mas com sensação, com presença. E quando você sente essa presença, você entende. O universo não precisa que você grite. Ele só precisa que você sinta de verdade. Porque quando o sentimento é puro, quando a intenção vem da alma, a manifestação não tem escolha. Ela começa. A sensação era estranha no começo. Eu não sabia se estava imaginando tudo ou se algo realmente havia mudado. Mas dentro de mim, algo era diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti um alívio, como se uma pressão tivesse sido retirada do meu peito. Não era euforia, não era alegria exagerada. Era uma paz silenciosa, uma certeza delicada, como se alguém tivesse segurado minha mão e dito: você foi ouvida. E essa certeza começou a crescer dentro de mim como uma semente.
Eu ainda não via mudanças ao meu redor. As contas não tinham sido pagas. As mensagens que eu esperava não tinham chegado. Os problemas não tinham desaparecido. Mas algo tinha mudado. E era em mim. Eu levantei devagar, como se estivesse voltando de outro lugar. Tudo parecia igual, mas nada era igual. Eu sabia que alguma coisa tinha começado a se movimentar, mesmo que eu não soubesse o quê. Era como se uma engrenagem invisível tivesse sido acionada. E ainda que silenciosa, ela estava funcionando, com precisão. Em menos de 30 minutos depois daquele pensamento, começaram a acontecer pequenas coisas. Coincidências. Um e-mail que chegou depois de dias de espera. Uma ligação inesperada. Uma sensação estranha de estar no lugar certo, na hora certa. O universo não me mandou um sinal em letras garrafais. Ele sussurrou. Mas quem está desperto, escuta. Foi nesse momento que compreendi uma das maiores verdades sobre manifestação. Você não precisa fazer o universo se mexer por você. Você só precisa sair do caminho. E eu tinha feito isso. Ao parar de forçar, ao me entregar em silêncio, ao pensar com verdade, eu finalmente deixei o universo agir. E ele começou. O que eu senti ali foi mais do que resposta. Foi conexão. E quando você está conectada, você não precisa ver tudo de uma vez. Você apenas sabe. Você sente. E esse sentimento é o começo da transformação. Naquela hora, eu não sabia colocar em palavras o que estava sentindo. Não era algo que se explicava, era algo que se vivia. Era como se uma frequência nova estivesse se instalando dentro de mim, substituindo aquela velha energia de medo, de cansaço, de abandono. Era sutil, mas era real. Eu já tinha lido sobre energia, sobre vibração, sobre como nossos pensamentos moldam o mundo ao nosso redor. Mas naquele instante, eu não estava mais lendo ou estudando. Eu estava experimentando. Eu era a própria prova viva de que o invisível existe. E responde. Eu percebi que aquele pensamento silencioso, que parecia tão pequeno, na verdade tinha um peso gigantesco, porque ele não foi dito com a boca. Ele foi emitido com o coração. E o universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você sente. Ele reconhece a vibração da sua alma. E quando você atinge esse ponto, quando o seu desejo não vem da carência, mas da entrega, então ele responde. E responde rápido. A minha mudança não foi uma sorte, não foi coincidência, não foi acaso. Foi conexão direta com a fonte. Foi uma ativação energética silenciosa, mas poderosa. O mais incrível é que eu não precisei esperar meses. Não precisei controlar os detalhes. A resposta começou em minutos. Um insight, um alívio, uma mensagem inesperada e uma força que eu não sentia há anos. Era como se eu tivesse acordado de um longo sono e, pela primeira vez, estivesse completamente presente na minha própria vida. A dor ainda existia, sim, mas ela já não era mais dona de mim, porque naquele momento eu sabia que algo muito maior estava agindo a meu favor. E essa certeza, essa paz interna, foi o início da minha cura. Eu queria te dizer que depois daquele pensamento silencioso, eu levantei da cama e a minha vida já estava perfeita. Mas não foi assim. A vida não se transformou em um passe de mágica. Pelo menos não da maneira como a maioria espera. A transformação aconteceu de dentro para fora. A minha vibração mudou primeiro. E por isso, o que começou a acontecer depois foi como um efeito dominó, onde tudo parecia finalmente se alinhar. E não foi porque eu forcei, mas porque eu confiei. A diferença estava na energia que eu passei a emitir, mesmo sem perceber. Eu não estava mais vibrando desespero. Eu estava vibrando rendição. E essa energia é magnética. Eu comecei a notar pequenos detalhes. Coisas que antes passariam despercebidas. Uma pessoa que nunca me dava atenção, naquele dia olhou nos meus olhos e me escutou com presença. Uma situação que eu acreditava estar travada, simplesmente se desenrolou sem nenhum esforço.
Uma ideia que parecia impossível começou a fazer sentido. Eu recebi uma mensagem que eu esperava há semanas. Recebi um convite inesperado. E tudo isso dentro de um intervalo de menos de 30 minutos desde aquele pensamento. Eu fiquei em choque, porque até então eu achava que as respostas demoravam, que o universo precisava de tempo. Mas ele não precisa. O que ele precisa é de permissão. E eu dei essa permissão quando parei de lutar contra o fluxo. Quando deixei de tentar controlar o quando, o como e o porquê. Quando apenas pensei, com o coração com verdade, eu abri um portal. E foi por esse portal que a vida começou a entrar. A vida que eu merecia, mas não conseguia acessar antes, porque meu medo bloqueava tudo. Mas ali, naquele instante de silêncio, com o pensamento certo, no momento certo, eu desativei os bloqueios. E quando isso acontece, nada permanece igual. Porque a realidade não tem escolha. Ela se dobra à frequência que você sustenta. Enquanto tudo aquilo acontecia ao meu redor, eu comecei a entender algo que eu nunca tinha compreendido com tanta clareza. O mundo fora de mim sempre foi apenas um espelho. E, por muito tempo, eu estava tentando mudar o reflexo, sem mudar a fonte. Eu achava que precisava fazer mais, correr mais, dizer as palavras certas, pensar positivo o tempo todo. Mas naquele dia, no auge do meu silêncio, percebi que bastava uma coisa: verdade. Um pensamento verdadeiro, profundo, sentido. É mais poderoso do que 1000 frases decoradas. E o que eu pensei ali, mesmo em silêncio, tinha uma força diferente. Porque veio de um lugar puro, nu, real. Veio da dor, mas também da decisão. Sim, eu decidi ali que não viveria mais presa ao medo. Eu decidi que aquela energia não me representava mais. E quando a decisão é genuína, ela emite uma vibração que ultrapassa qualquer barreira. O universo, os campos, o invisível, todos reconhecem a vibração de uma alma que finalmente escolhe mudar. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi. Mesmo sem saber como, mesmo sem ver provas imediatas. Eu escolhi confiar. E a resposta veio. Rápida, suave, precisa. A cada minuto que passava, minha mente parecia mais clara, meu corpo mais leve, meu coração em paz. A dúvida começou a se dissolver. Eu não tinha mais medo do que viria, porque eu sabia que já tinha sido ouvida, que aquilo que eu pensei não foi apenas um pensamento qualquer, foi uma ativação, uma frequência tão específica, tão honesta, que o universo não teve como ignorar. E ele começou a me responder de volta, como se dissesse: agora sim, você está pronta. Agora sim, eu posso agir. E eu preciso que você entenda isso. A sua resposta também está esperando. Ela não está longe. Ela só está esperando o momento em que você, de verdade, decidir soltar, sentir e permitir. Porque foi isso que mudou tudo para mim. E é isso que pode mudar tudo para você também. Eu sei que você está esperando para ouvir exatamente o que eu pensei naquele instante. E eu prometo, eu vou te contar. Mas antes, eu preciso que você entenda a profundidade daquilo. Porque não foi apenas uma frase, não foi uma palavra mágica, não foi uma fórmula secreta. Foi uma vibração. Foi um sentimento tão intenso, tão verdadeiro, que se transformou em pensamento antes mesmo de ser formado em palavras. Foi como uma súplica silenciosa da minha alma dizendo: chega, eu não quero mais viver assim. Eu estou pronta para a verdade, para a leveza, para a cura. E eu entrego, eu solto, eu permito. Naquele momento, o que eu pensei não foi apenas algo lógico. Foi uma decisão espiritual. E é por isso que ela teve tanto poder. Porque ela não veio da minha mente, ansiosa. Ela veio do meu coração esgotado de lutar contra o fluxo da vida. E é nesse ponto que tudo muda. Porque quando a sua intenção deixa de ser controlar e passa a ser confiar, o universo muda de linguagem.
Ele para de te testar e começa a te guiar. E foi isso que aconteceu comigo. O pensamento que eu emiti, em silêncio, não foi sobre querer algo externo. Não foi sobre dinheiro, nem amor, nem sucesso. Foi sobre libertação. E foi isso que fez tudo mudar. Porque quando você solta a obsessão pelo controle e abraça a fé, você cria espaço. E esse espaço é sagrado. É nele que o universo planta as respostas. E naquele dia, ele plantou em mim uma certeza. Eu estava sendo guiada. É importante você saber disso antes de ouvir a frase. Porque ela só funciona quando vem carregada da energia certa. Sem isso, ela é só uma combinação de palavras. Mas com isso, ela se torna um código de manifestação. E você está prestes a descobrir. O pensamento que eu emiti naquele instante foi direto, cru, sem floreios, mas com uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava no limite. Eu não tinha mais força para sustentar as máscaras, nem para manter as aparências. E foi dessa entrega que nasceu a frase mais poderosa que já saiu de dentro de mim. Não com a boca, não com papel e caneta, mas com a alma. E quando ela surgiu dentro do meu silêncio, foi como se o universo tivesse parado para escutar. Porque aquela frase era mais do que um pedido, era uma verdade declarada. O que eu pensei, com todas as minhas células, foi: eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que não posso continuar assim. Então eu solto. Eu confio. E deixo que o universo me mostre o caminho. Foi só isso. Mas foi tudo. E naquele momento, o ar ao meu redor pareceu mudar. Meu corpo relaxou. Minhas lágrimas cessaram. E uma calma que eu não sentia há anos tomou conta de mim. Não porque os problemas tinham desaparecido, mas porque eu finalmente tinha parado de lutar contra a vida. Eu não pedi nada específico. Eu apenas declarei que estava pronta para algo diferente. E o universo entendeu. Você não precisa repetir exatamente essas palavras, mas precisa entender a energia por trás delas. É a energia da entrega, do fim da resistência, da confiança absoluta de que existe algo maior te guiando, mesmo quando tudo parece sem sentido. Quando você atinge esse estado, a realidade responde. Não porque você manipulou, mas porque você permitiu. E a resposta não demora. Ela vem. E vem rápido. Porque a energia da verdade sempre acelera o fluxo. Naquele momento, minha vibração mudou. E quando a vibração muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. Pessoas, oportunidades, sinais, tudo começa a se encaixar como um quebra-cabeça, invisível. E tudo porque eu pensei aquilo, em silêncio, e com o coração completamente aberto. As próximas horas daquele dia foram diferentes de tudo que eu já tinha vivido. Era como se o universo estivesse em movimento. Por minha causa. E eu não digo isso com arrogância, eu digo com reverência. Porque cada detalhe parecia perfeitamente orquestrado. Nada espetacular aos olhos de quem não sabia o que estava acontecendo. Mas para mim, cada coisa era uma resposta clara. Um reflexo direto da energia que eu tinha emitido em silêncio. Pouco tempo depois do meu pensamento, meu celular vibrou. Era uma mensagem que eu não esperava mais. Uma oportunidade que eu já tinha considerado perdida. E ali estava ela, me chamando de volta. Eu fiquei sem palavras. Não era coincidência. Era a resposta. Logo em seguida, uma ligação. Uma pessoa, com quem eu tinha rompido contato há meses, simplesmente me ligou para pedir perdão. Foi como se, de repente, todos os canais que estavam bloqueados começassem a se abrir ao mesmo tempo. Como se a vida tivesse saído de um estado de pausa e voltado a fluir. Eu comecei a rir sozinha. Não de ironia, mas de gratidão. Porque eu estava vendo, com os meus próprios olhos, o que sempre acreditei. Que a realidade responde. Que o invisível age. Que aquilo que sentimos com verdade tem mais poder do que aquilo que falamos o dia inteiro sem presença. Aquela entrega silenciosa, aquele pensamento solto no ar,
Tinha aberto portais. Tinha realinhado tudo. E a cada minuto, mais e mais sinais apareciam. Eu olhava para o relógio e pensava: nem se passaram 30 minutos ainda. E mesmo assim, tudo já estava diferente. E foi ali que eu percebi: eu não preciso mudar o mundo. Eu só preciso mudar o meu campo. Quando eu mudo minha vibração, o mundo se alinha comigo. E foi isso que aconteceu. Não por sorte, não por mágica, mas porque eu me tornei compatível com aquilo que antes eu só desejava. E tudo começou com um pensamento em silêncio. Nos dias que se seguiram, eu fiquei observando tudo com atenção. A mente, ainda acostumada com a dor, tentava me sabotar. Ela dizia: isso vai passar. É só uma onda de sorte. Mas algo dentro de mim gritava mais forte: não, isso é real. E é só o começo. Porque dessa vez não era só sobre o que estava acontecendo fora de mim. Era sobre quem eu tinha me tornado por dentro. A vibração que eu sustentei naquele momento de silêncio permaneceu. E com ela, uma série de movimentos começou a surgir como uma corrente invisível conduzindo tudo. Pessoas começaram a aparecer com palavras que eu precisava ouvir. Portas que estavam fechadas há meses se destravaram sem esforço. Oportunidades começaram a me encontrar, sem que eu as perseguisse. Era como se eu tivesse mudado de estação, e agora tudo estivesse sintonizado na mesma frequência. E o mais importante, eu não estava mais exausta. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia leveza. Eu sentia paz. E essa paz não veio porque tudo se resolveu de fora para dentro. Veio porque eu me alinhei de dentro para fora. Eu entendi que o universo não responde ao nosso desespero. Ele responde à nossa coerência vibracional. E naquele dia, o meu pensamento em silêncio foi tão coerente, tão puro, tão cheio de verdade, que ele ativou uma nova linha do tempo para mim. Eu não precisei repetir aquilo 1000 vezes. Uma única vez, sentida com verdade, foi suficiente. Porque era a hora. Porque eu estava pronta. E o universo sabia disso. A cada manhã que eu acordava, eu sabia que algo em mim havia mudado para sempre. Eu não era mais aquela que mendigava sinais. Eu era a que sentia, a que confiava, a que sabia que estava sendo guiada. E essa consciência não tem preço. Porque a partir dela, a vida se reorganiza. E tudo aquilo que antes parecia impossível começa a fluir. Não como mágica, mas como consequência de quem você se tornou. E eu tinha me tornado alguém em paz com o invisível. Eu comecei a notar que não era apenas uma área da minha vida que estava se ajustando. Era tudo. Era como se uma inteligência maior tivesse olhado para a minha energia renovada e dito: agora ela está pronta. Agora podemos entregar. As pessoas à minha volta começaram a mudar. Mas a verdade é que elas não mudaram. Quem mudou fui eu. E por isso, a forma como eu as via e como elas me tratavam também mudou. Conflitos começaram a se dissolver. Relações antes frias começaram a se aquecer de forma natural. Eu parei de forçar encontros e comecei a receber conexões reais, espontâneas, verdadeiras. No campo financeiro, algo curioso aconteceu. O dinheiro que parecia travado começou a circular. Não em grandes quantias de uma vez, mas de forma constante, estável, como uma confirmação do fluxo que eu finalmente havia permitido. Ideias criativas começaram a surgir. Soluções inesperadas apareceram. O que antes era luta, virou fluidez. E tudo isso me fez perceber: a escassez que eu vivia não estava no mundo. Estava dentro de mim, no medo, na rigidez. E quando eu pensei, em silêncio, eu solto, eu confio, eu abri espaço para a abundância entrar. E a minha saúde emocional talvez tenha sido a maior prova de todas. Eu parei de carregar aquele peso invisível que me acompanhava há anos. Dormia melhor, respirava melhor. Até meu corpo começou a responder como se dissesse: finalmente, você me ouviu. A paz que se instalou dentro de mim não dependia mais das circunstâncias externas. Eu podia estar em silêncio,
e mesmo assim sentir que estava cheia. Cheia de presença, de energia, de vida. Eu me tornei a prova viva de que tudo muda, quando a vibração muda. E tudo começou com um único pensamento. Não uma técnica elaborada. Não um plano mirabolante. Apenas um momento de verdade. Um instante de entrega. Um salto de fé sem palavras. E é isso que transforma tudo. Quando eu olho para trás e me lembro daquele momento, daquele simples pensamento em silêncio, eu entendo o poder que estava escondido dentro de mim o tempo todo. Eu só não conseguia acessar, porque eu estava distraída demais tentando controlar tudo. Tentando fazer do meu jeito, na minha hora, com as minhas regras. Mas o universo não responde ao ego. Ele responde à alma. E quando a minha alma, cansada e sem forças, finalmente se expressou com verdade, tudo mudou. Aquele foi o instante em que o véu caiu. E eu vi com clareza. O que eu precisava não era de mais um método, mais um livro, mais uma oração desesperada. Eu só precisava confiar. E agora, talvez você esteja onde eu estive. Talvez sentindo a mesma dor, o mesmo cansaço, a mesma vontade de gritar ou desaparecer. E se for esse o caso, escuta com atenção o que eu vou te dizer. Você não está sozinha. O universo está aí, ao seu redor, agora mesmo. E ele está ouvindo você. Não quando você fala alto, não quando força o pensamento positivo, mas quando você se aquieta e sente. Quando você fecha os olhos e permite que a verdade saia do fundo do seu ser. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito. Precisa ser real. Se você sente que chegou no seu limite, então talvez esse seja o momento ideal, porque é no fundo do poço que a entrega verdadeira acontece. E foi ali, exatamente ali, que eu encontrei minha libertação. A partir daquele dia, tudo mudou. E não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque eu fiquei mais leve. Eu aprendi que a chave para manifestar não é o esforço, é o alinhamento. E o alinhamento começa com uma decisão. Uma escolha silenciosa. Um pensamento carregado de alma. E agora, essa escolha está nas suas mãos. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa saber como o universo vai responder, nem por onde as mudanças vão começar. Tudo o que você precisa é fazer o que eu fiz. Parar, silenciar e pensar com verdade. Pensar com o coração, não com o medo. Pensar com a alma, não com a ansiedade. Porque quando você faz isso, algo sagrado acontece. Algo que nenhuma técnica pode forçar. Você ativa um campo invisível que começa a trabalhar por você. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente imediatamente. Mas ele está lá. Sempre esteve. A sua vida pode mudar ainda hoje. Em 30 minutos. Em 10. Ou em 1. Porque tempo não é o que define a transformação. O que define é a qualidade da sua entrega, o nível da sua verdade. O que eu pensei em silêncio não foi apenas uma frase, foi uma rendição. E você pode fazer o mesmo, agora. Mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, porque o universo não exige perfeição. Ele só pede coerência vibracional. E isso nasce no instante em que você decide parar de lutar e começa a sentir de verdade. Talvez você esteja pensando, mas será que funciona para mim? E eu te respondo com todo amor e certeza, sim, porque o universo não escolhe favoritos. Ele apenas responde. Sempre respondeu. Só que agora, você está prestes a escutar. Escutar o que ele já está dizendo há muito tempo. Eu te ouço, eu te vejo, e quando você estiver pronta para soltar, eu vou agir. Então, feche os olhos, respire fundo e pense com verdade. Porque quando você pensa com o coração, o universo responde com milagres. E a mudança começa agora. Hoje eu posso afirmar com toda a certeza. Minha vida se dividiu em antes e depois daquele pensamento. Nada foi como antes.
porque eu nunca mais fui a mesma. A partir daquele momento em que eu pensei em silêncio, eu descobri o que significa realmente manifestar. Não é sobre conquistar com esforço. É sobre alinhar com intenção. É sobre vibrar o que você quer viver. E deixar que o universo responda da única forma que ele sabe. Com perfeição. Eu vivi isso. E não foi num templo, nem num lugar sagrado, nem durante uma cerimônia. Aconteceu num momento comum. Dentro da minha casa. No meio do caos. No fundo do poço. E é por isso que eu te digo: não espere as condições ideais. Não espere que tudo fique calmo, que você tenha as respostas, que o medo vá embora. Faça agora. Porque o agora é o ponto de acesso. O agora é a chave. Foi no agora que eu pensei. E foi no agora que o universo começou a responder. Você já tem tudo o que precisa. O seu campo está pronto. Sua alma está pronta. E se você chegou até aqui, não é por acaso. A vida te trouxe até essa mensagem porque você precisava se lembrar. Você tem poder. Um poder que se ativa no silêncio. Um poder que não depende de nada externo. Um poder que só precisa de uma decisão. Uma só, para mudar tudo. E essa decisão está nas suas mãos. Então pense. Agora. Com verdade. Pense como se sua alma estivesse falando com a própria criação. Solte. Confie. Permita. Porque foi isso que eu fiz. E em menos de 30 minutos, tudo começou a mudar. E você está exatamente onde eu estive. E isso significa que a mudança já começou. Se você sentiu algo enquanto ouvia essa mensagem, mesmo que tenha sido um simples arrepio, uma vontade de chorar ou um silêncio inexplicável, isso já é o universo te tocando. Isso já é o começo da mudança. Não ignore esse chamado. Honre o que você sentiu. A vida não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma sincronicidade perfeita em cada segundo desse vídeo, porque sua alma está pronta. Pronta para pensar diferente, para vibrar diferente, para viver diferente. Eu não vim aqui te dar respostas prontas. Eu vim te lembrar do que você já sabia, mas havia esquecido. Que o seu campo cria a sua realidade. Que tudo muda quando você muda por dentro. Que a manifestação não acontece quando você força, mas quando você solta. E se hoje você está disposta a soltar, a confiar, a permitir, então feche os olhos por um instante e diga, nem que seja só dentro de você: eu estou pronta, eu solto, eu confio e eu permito. E observe. Sinta. A resposta virá. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa se lembrar do seu poder. E escreva nos comentários, se quiser, uma frase que represente o seu momento. Pode ser simples, pode ser silenciosa, mas escreva com verdade, porque cada palavra sua carrega vibração. E nós estamos criando um campo juntos, agora. Gratidão profunda por estar aqui, por ouvir, por sentir e por despertar. O universo te ouviu. E a transformação já começou.